Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Carreira e Suas Vozes. Hoje eu recebo dois profissionais que vão falar, além das metas, como que um ambiente funciona. Seja muito bem-vindo, Alan Andrade Lobo, e seja muito bem-vindo, Luiz Eduardo Berti Santiago. Obrigado. Olá, obrigado, Cláudia. É um prazer estarmos aqui com você, com os ouvintes aqui, né? E vamos lá, vamos nessa, a gente está aqui com bastante entusiasmo para contribuir. Isso é muito bom, porque os dois estão participando de um projeto exclusivo, de uma obra que chama-se Cultura da Felicidade e Saúde Mental no Trabalho, que foi idealizado por mim, tem mais 35 coautores junto com eles, e o livro será lançado na Bienal, na Bienal de São Paulo, Bienal do Livro de São Paulo, em setembro, aqui em São Paulo, no ano de 2026. Então, eu quero apresentar agora o Alan Andrade Lobo. Ele é engenheiro ambiental e segurança e especializado em segurança do trabalho, também em sustentabilidade corporativa. O Alan, ele atua desde 2006 na integração entre meio ambiente, saúde e segurança, promovendo ambientes organizacionais mais seguros, conscientes e sustentáveis. Já o Luiz Eduardo Berti Santiago, que nome lindo, nome de príncipe, né? 5 nomes, muito bonito. Ele é biólogo e advogado, é consultor técnico e jurídico de meio ambiente. Atua também desde 2004 com bastante experiência em consultoria e assessoria ambiental, integrando conhecimento técnico e jurídico para apoiar empreendimentos na conformidade legal e sustentabilidade de suas operações. Possui ampla experiência em licenciamento ambiental, áreas contaminadas, emissões atmosféricas, mudanças climáticas e governança ambiental nos setores público e privado. Então, vocês perceberam a experiência que esses dois homens têm, esses dois profissionais têm aqui com a gente, e é por isso que nós estamos antecipando a questão da implantação da NR1, tanto em empresas grandes corporações, como empresas pequenas. Basta você ter um CNPJ que nós vamos olhar para a saúde mental do profissional, do colaborador, e, claro, quando eu falo nós vamos olhar, porque além de nós, empresários, o governo também já qualificou fiscais para olhar para a NR1. Então, vocês participando do livro Cultura da Felicidade e Saúde Mental no Trabalho, vocês afirmam no capítulo de vocês que o ambiente fala. Como que o espaço físico ele pode revelar incoerências entre o discurso do ESG e a experiência real dos colaboradores? Bom, então, Cláudia, se a gente for pegar assim, né, as empresas de forma geral, olhando aqui mais agora para um aspecto das grandes empresas, né, elas elaboram um relatório de sustentabilidade ou os relatórios ESG, né? Não que as médias, pequenas também não possam ou devam elaborar. É porque as grandes, geralmente, elas têm interesse ali porque estão na Bolsa de Valor, né? Estão buscando algum financiamento através de algum banco, né? Enfim, então, é uma transparência pública, né, que ela precisa atender, né? É um critério. Então, quando a gente pega assim, esses relatórios ESG, relatórios de sustentabilidade, a gente vê ali, a gente se impressiona, né? A verdade é essa, porque eles são bonitos, né? Eles trazem ali conteúdos, resultados, né, expressivos, só coisa boa, né? Em geral, só coisa boa. Só que, do que adianta também a empresa, né, ter resultados positivos. E quando olha-se para dentro da empresa, né, a gente vê que as condições de trabalho, elas não estão conectadas com esses resultados lá dos relatórios, né? Então, é um trabalhador que tem uma condição precária, é um trabalhador que
que não tem o básico, que adoece, que reclama e não é ouvido, né? Que a liderança não dá a devida atenção. Enfim, então, esses dois aspectos, né? O ambiente de trabalho, ali onde as coisas acontecem, né, no dia a dia, e lá o resultado final, né? Aquilo que a empresa divulga publicamente, tem que ter ali uma sintonia, né? Tem que ter uma verdade ali, tem que estar representando de fato aquilo que é feito dentro da empresa. Então, e complementando o Alan, a gente tem que, lembrando aqui, né, e os nossos ouvintes, e também agradecer, né, a presença e a participação aqui, a oportunidade de estar falando, e destacar que você acertou a pronúncia do meu sobrenome, o Bert, né, que geralmente o pessoal chama o Berti, mas é o Bert. Muito bom, agradeço, Cláudio. Mas, complementando o que o Alan colocou, o ESG, a gente parte daquele tripé da sustentabilidade, onde o S é a questão social, e que a empresa, ela, nessa questão do social, ela tem duas dimensões, as dimensões externas, né, as ações externas, sociais, né, e mais as internas. E quando a gente fala das questões sociais internas, é justamente você olhar para o trabalhador, né, independente de ser o trabalhador direto da empresa ou do terceiro, e dar condições de trabalho de forma a garantir a saúde, principalmente mental, desses trabalhadores. Né? Então, você ter uma política ESG, ela internamente ela tem que refletir isso para os seus trabalhadores. Né? Você não pode externalizar para a população, para os stakeholders, para as partes interessadas, que você adota, sendo que internamente, na prática, o profissional que você está ali contratando, ou o profissional terceirizado que está ali dentro da tua empresa, não recebe esse cuidado que é externalizado para fora. Então, por isso que a gente fala assim, que o ambiente fala, porque você tem que, é muito importante nessas questões psicossociais, você ter aquela escutativa e ter atenção com o funcionário que está dentro do seu ambiente de trabalho, porque é ali que vai ser realmente o verdadeiro termômetro de que se as suas ações e políticas de ESG, do ponto de vista social, interno, eles estão sendo efetivos de fato. Até um tempo atrás, né, quando o pessoal da qualidade ou o pessoal da segurança do trabalho chegava no departamento que a gente trabalhava, e eu já trabalhei em grandes multinacionais, todo mundo já sabia que alguma coisa tinha acontecido, né? Hoje se atua muito mais na prevenção de acidentes, muito mais na prevenção de dores, na prevenção, inclusive, da saúde mental, né? E a gente vê que a questão do risco psicossocial é atual e está acontecendo já, porém, com a NR1, passou a ser uma consideração muito maior dentro do risco ocupacional, né? Como é que essa mudança, ela transforma a responsabilidade das empresas em relação à saúde mental? Bom, quando a gente diz que o ambiente fala, não é uma metáfora, né? É diagnóstico organizacional. Então, o espaço físico, ele comunica prioridades, ele comunica valores, comunica o que realmente importa, né? Então, se uma empresa publica um relatório ESG robusto, mas o colaborador trabalha sob uma iluminação inadequada, né? Por exemplo, né, um ruído excessivo, estressante, ausência de programas de ergonomia, né? Ou seja, ausência de mobiliários ergonômicos adequados, falta de área, falta de pausas, né, ali no ambiente de trabalho. Então, isso tudo está comunicando o quê? Né? Então, o que a empresa está, de fato, implementando e o que ela está buscando, né, no ambiente de trabalho. Então, o ESG, ele não pode ser um discurso, né? Ele tem que ser uma coerência prática, ele tem que, de fato, representar lá o que está acontecendo dentro da empresa, refletindo nos seus resultados. Sim, perfeito. E isso que o Alan colocou, ele é importante porque a NR1, o que é a NR1? A NR1 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que estabelece a obrigação das empresas de terem um programa de gerenciamento de risco. Né? Então, olha que interessante, é um programa de gerenciamento de risco, de fazer a gestão de risco. E o Alan colocou aí com muita propriedade que dentro da gestão de risco você vê as questões ergonômicas, né, as questões dos riscos biológicos, dos riscos químicos.
E agora, a NR1, ele traz para dentro desse rol de riscos ao trabalhador os riscos psicossociais, né? E o que isso representa para a indústria hoje em dia, ou para o setor empresarial? Que, de forma objetiva, as empresas agora, elas são responsáveis por isso, né? Então, existe aí uma responsabilidade objetiva. Do mesmo jeito que a empresa, ela responde hoje, dentro de um acidente de trabalho, né, como você colocou aí, que vivenciou muito tempo no ambiente corporativo, quando aparece a segurança do trabalho, algum problema teve. Então, eles vão investigar um acidente ou alguma doença ocupacional e tal. Então, as doenças psicossociais, né, depressão, estresse, agora ela entra nesse rol de atenção da empresa. A empresa tem que cuidar do trabalhador do mesmo jeito, preventivo, que cuida dos trabalhadores, para evitar uma lesão, né, para evitar um problema de coluna, questões ergonométricas e tudo mais. Eles vão ter que criar mecanismos agora, identificar riscos e criar mecanismos para que não ocorra a questão de doenças, presença de doenças psicossociais, né? E o que é importante é entender que a NR1, ela aborda esse tema a partir de agora, né, a partir de maio de 2026, não é por um acaso e nem por um modismo, né? Porque essas doenças, que já há algumas décadas vêm sendo tratadas pela Organização Mundial da Saúde como doenças, né, dentro da codificação internacional de doenças, desde lá da década de 90 e tal, e o que se percebe é o seguinte, né, do ponto de vista previdenciário, você colocou aí bem que, quando a gente vai estar atento a isso, está o governo ali presente e tudo mais, porque do ponto de vista previdenciário, observou afastamentos e licenças médicas que tinha como fundamentação o aumento de profissionais de trabalhadores sendo afastados e recebendo licença, entrando na Previdência Social em função de questões de doenças mentais, né, psíquicas, né, depressão e estresse. Então, assim, se a gente está tendo uma doença que foi na moda há 20 anos atrás, que era o LER, né, lesão de esforço repetitivo. Se o LER deixou de ser o primeiro e começa a ranquear depressão e estresse, o governo tem que tomar alguma coisa, porque isso impacta também o orçamento do governo, né? Então, a partir daí, você chega, se a sociedade está adoecendo no ambiente de trabalho por doenças psíquicas, então o Estado tem que intervir de alguma forma e transferir uma parte dessa responsabilidade para o empregador. E a NR1, a atenção que a gente dá aqui para os empresários em relação à NR1 é isso. O governo, de forma objetiva, está levando para a empresa dizendo assim, vocês são responsáveis pelos seus funcionários, pelo seu trabalhador, e tem que ter um mecanismo de identificar esses riscos e criar ações preventivas para isso. Tá? Então, a NR1 traz isso. Então, qual é o grande impacto da NR1? É que agora você tem uma responsabilidade objetiva do empresário em relação a esses tipos de doença. Em resumo, né, o ambiente físico ele revela a verdade estrutural da organização, né? Então, está muito relacionado a essa afirmação. Uma outra questão, outro exemplo que eu trago aqui é várias empresas que eu trabalhei, eles se preocupavam muito com a beleza do ambiente, com a cor da parede, né? Então, se você estava virada por uma parede branca, a parede do dia para a noite virava amarela, virava azul, né? Para que houvesse mais concentração e mais energia, né? Mas muitas organizações ainda tratam essa questão de uma maneira muito, como você falou, né? Hoje a gente olha para dentro da empresa e a gente vê se existe cuidado ou não. Então, o que eu entendo do que vocês estão trazendo aqui é que o governo também decidiu agir na ação preventiva, né? Porque senão daqui 20 anos a gente não tem mais ninguém para trabalhar para a gente, né? Nem a gente pode trabalhar e nem ninguém dentro da nossa empresa, é isso mesmo? Não, perfeito. Porque, assim, esse programa que é criado, porque as NRs, elas trazem uma série de regulamentação em relação a que as empresas devem observar para garantir a segurança do trabalhador, né? Tanto do visto de saúde quanto a segurança, a integridade física. E a gente pode entender dessa maneira, né? Que, se a gente for ver a evolução, né, das normativas em relação
a presença estatal na iniciativa privada, nesse ponto de vista, é justamente isso. É o governo percebendo doenças, né, conseguindo monitorar doenças através, seja usando a Previdência Social, né, o SUS, né, quando o trabalhador vai lá e você começa a emitir atestado para o afastamento de uma determinada doença e começa a analisar, né, por que está tendo esses afastamentos? Qual é o tipo da doença? Não, então a gente precisa regular e criar alguma ação para evitar que no futuro a gente não tenha mais trabalhador porque ele está afastado por uma determinada doença. Então ele vem muito nesse sentido. A preocupação, quando você elabora, né, e exige, passa a ser uma obrigação, um conteúdo como a NR1 é, mais uma vez destacando, é um programa de riscos, né? Então, não é o empresário agir de forma reativa, mas a NR1, que introduz todas as normas regulamentadoras. Se você pegar a NR1, ela não se lê sozinha, ela se lê perfazendo as 30 e poucas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Isso é porque, em função disso, é um caráter preventivo, é você evitar que aquilo ocorra, né? São ações e medidas que o empregador tem que adotar para evitar que aquilo ocorra, para que daqui a 20 anos a gente não tenha todos os trabalhadores adoecidos e não ter uma mão de obra. O impacto é tremendo disso, né? E tudo que a gente está falando aqui, assim, na verdade, nada é fácil, né? A gente está falando aqui dessa nova inclusão aí dos riscos psicossociais, né? Que são subjetivos, né? É um desafio para todos, né? Tanto para o governo quanto para as empresas de forma geral, né? Porque antes a gente tinha ali os 5 riscos, né? Que até então eram trabalhados lá no Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, né, o famoso PPRA. Então a gente tinha ali o risco físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o risco de acidente, que muitos destes, eles são objetivos, né? Então é fácil de você identificar através de equipamentos, né? E agora não, agora é um pouco mais subjetivo, né? Então agora é você criar realmente ali mecanismos, né, para poder, então, fazer uma boa identificação, fazer uma boa avaliação desses riscos, implementar controles, né, e revisar esses controles se eles estão sendo eficazes, né, até porque a gente está na era aí da tecnologia, né, então as informações, o governo vai cruzar as informações das empresas, né, então o caminho não é fácil, né, é um desafio, mas que bom que chegou a essa hora. Excelente explicação que vocês trouxeram, viu? Muito bom para que todos possam entender essa evolução que aconteceu ao longo dos anos, mas no sentido de estamos nessa era preventiva, né? Olhando para o futuro, mas isso já acontece no momento atual, né? Perfeito. Isso hoje já é a realidade das empresas, né? O que o Alan colocou é a adaptação agora para esse novo risco, né, que foi colocado, e que vai ser um tremendo desafio, porque, como o Alan colocou, ele é subjetivo. Você, por exemplo, vai medir risco químico em relação a benzeno. Você mede ali e a norma determina os limites dos padrões de benzeno. Tu está acima ou abaixo, de maneira objetiva, você responde aquilo. Agora, e o risco psicossocial? Né? Você sabendo que o risco psicossocial é do indivíduo. Cada indivíduo pensa e tem suas experiências e vivências. Responde de uma forma diferente a estímulos externos. Como é que você vai controlar? E dentro de um ambiente hoje, onde a empresa tem diversas gerações trabalhando ali dentro. Tem a Y, a Z, né, e tudo mais. Então, tu imagina, um profissional aí da minha idade, 50, 55 anos, ainda tem aquele pensamento tosco de estresse e depressão é frescura. Né? Ao mesmo tempo, você tem, nesse mesmo ambiente de trabalho, pessoas, principalmente trabalhadores mais jovens, que a importância os milênios, né? Os milênios, né? Que o trabalho é uma experiência de vida, é uma vivência. Então, quer dizer, essa questão do risco psicossocial, você vai ter que trabalhar com essa diversidade cultural que existe dentro da empresa, e de vivências e de histórias de vidas, né? O Alan colocou muito bem que é uma questão subjetiva, que vai ser um desafio imenso e um desafio necessário, né?
E ainda muitas organizações, elas tratam a questão da sustentabilidade como o verde só, né? As florestas, as emissões, os resíduos, né? E não olham para dentro da empresa, para o seu ambiente interno, né? O que é que muda quando nós entendemos que existe também um meio ambiente interno dentro das empresas? Então, assim, boa pergunta, Cláudia, interessante, porque quando a gente fala de meio ambiente, né, a imagem que geralmente surge na cabeça das pessoas vem ser floresta, água, biodiversidade, né, emissões. Então, não que não seja tudo isso, é tudo isso e mais ainda, né? Então, isso daí é absolutamente essencial. Mas existe um outro ambiente que influencia diretamente esses resultados, que é o ambiente aqui que a gente está discorrendo, né, que a gente está conversando, que é o ambiente humano dentro das organizações. Então, assim, eu gosto de provocar como uma pergunta simples, né? Como uma empresa pode cuidar do planeta se ela não cuida das pessoas que tomam as decisões, né? Se ela negligencia isso. Então, o chamado meio ambiente interno, ele é composto por clima organizacional, relação de confiança, qualidade de liderança, níveis de estresse, senso de propósito, né? E dentre outras coisas. É um ecossistema invisível, na verdade, né? Mas extremamente determinante. Isso é extremamente interessante, porque as pessoas, muito bem como o Luiz Eduardo colocou, nós vivemos, tanto os mais velhos quanto os mais novos, nós vivemos em sintonia o tempo todo dentro da empresa, e precisa haver uma harmonia, né? E as empresas precisam entender que além, e foi muito bem colocado por você, Alan, que além do que a gente vê, existe o que a gente não vê, né? Isso é muito importante, né? O que a gente vê é a ergonomia, é a luz, o ruído, são as metas, né, que são impostas, né, para os times, e a cultura, mas eles parecem que são temas distintos, né? E vocês mostram que tudo está interligado, tudo isso está interligado. Como integrar essas dimensões na prática da gestão e da liderança? Deixa você, Luiz, começar com essa, vai. Então, na verdade, você, para estabelecer isso, né, apesar de toda a subjetividade, da gente estar lidando com humanos e seres humanos e tudo mais, são questões de um ponto de vista de um ambiente organizacional, né, de você manter isso perene dentro da instituição e transversal, eles são questões técnicas, né? Então, quando a gente aborda as questões do ponto de vista técnico, tendo que estruturar um sistema, a gente tem que considerar todos esses pontos e abordar todos esses pontos que foram colocados, né? Então, assim, você tem que criar métricas e identificar, né, fazer toda aquela prática, né, de fazer o levantamento, né, dentro de uma matriz de risco, identificar e, a partir dali, tratar aqueles temas. Então, dentro do ambiente organizacional, a gente não pode se descuidar do ambiente físico, né? Então, quando a gente fala de ergonomia, de luz, né, de conforto interno, né, isso, climatização do ambiente, então isso tudo interfere, né? A gente está falando aqui de riscos psicossociais, né, e a gente fala muito da questão, de repente, do comportamento de uma pessoa, da espiritualidade, da ética, né, mas você garantir condições saudáveis não se limita também às questões físicas. O espaço físico, ele é essencial. Você proporcionar para o empregado, né, para o funcionário que está ali presente, isso é essencial, que você garanta um ambiente de trabalho saudável, né? Então, são pontos que devem ser monitorados e garantidos. A gente reclamação constante, por exemplo, a gente não garantir de forma homogênea um ambiente de trabalho saudável, né, para todos, quando a gente diz, por exemplo, terceirizados, né? Às vezes a gente tem empresas com grandes políticas de sustentabilidade social, que olham internamente para os funcionários, mas quando chega
para os terceiros, você vê condições de trabalhos precários, né? Tem uma certa exclusão, né? Porque trata-se que aquela responsabilidade é da empresa contratante que tem que dar para os seus funcionários. Mas como é que aquela empresa contratante vai dar para os seus funcionários se aquele funcionário ele está dentro do ambiente da empresa que está contratando? Né? Então, esses pontos que foram colocados por você são pontos de meio ambiente físico, né? Estruturas que são necessárias e que você garante e promova para todos. Né? Até porque existem empresas, né, que o terceiro ele é quase que um terceiro permanente. E quando a gente visita essas empresas, a gente sente dentro do clima um conflito entre o terceiro e o primarizado. Né? E isso... Desculpa, Luiz, até te interromper, mas assim, eu acho que isso é muito fundamental aí, essa questão que a Cláudia nos trouxe, né, que o líder tem um papel essencial, né, tanto para garantir internamente, quanto para estender para a cadeia, né, de fornecedores, né, principalmente aqueles que estão ali prestando serviço diretamente. Então, o líder, né, ele, acho que para mim, na minha concepção, ele sempre vai ser a alma do negócio, né? Ele é que vai pegar lá da estratégia, da alta liderança e trazer para o tático, descer para o operacional e vice-versa, né? Também ouvir de baixo, levar para cima. Então, o líder de hoje, né, eu acho que ele tem que ser um líder bem mais atualizado do que os nossos líderes aí de 20 anos atrás, né? Em função de toda essa modernidade que a gente está vivenciando, de todas essas mudanças, né? De leis, de normas, de mentalidade, de mudanças geracionais. Então, o líder ele sempre vai ter um papel fundamental, mas ele precisa acompanhar isso também, né? Ele precisa entender que a NR1 está chegando, né? Que vai exigir dele também uma nova postura do ambiente de trabalho, né? Não adianta uma liderança opressora, porque não vai estancar ali as doenças, né? O assédio, o estresse, o burnout, a violência, né? Enfim, então o líder sempre vai ter um papel muito estratégico nesse sentido. Principalmente agora, nesse momento em que a gente fala muito sobre liderança humanizada e cultura da felicidade, né? Então, quando nós falamos em cultura da felicidade, que engloba aí uma série de quesitos, inclusive respeito, gratidão dentro das empresas, né? Olhar para o outro com reconhecimento e valorização, a gente não está falando com superficialidade, né? Então, como diferenciar a felicidade organizacional de ações pontuais de bem-estar? Pois é, então, assim, eu acredito que isso é um ponto essencial, né? Porque existe um risco real de banalização do conceito de felicidade no ambiente corporativo, né? A gente, infelizmente, ainda vê muito isso enraizado aí em algumas culturas organizacionais. Então, se felicidade for reduzida a eventos, brindes, a coffee break, né? A temáticos ou campanhas motivacionais, ela vira uma distração, né? Não uma transformação em si que a gente tanto espera, né, que aconteça. Então, a felicidade organizacional, ela não pode ser tratada como uma euforia, né? Ela não é positividade forçada e nem tampouco uma ausência de problemas. Ela é um estado estrutural de coerência entre o propósito, a segurança psicológica e o reconhecimento e equilíbrio, né, entre essas relações. Então, a cultura da felicidade é outra coisa. Ela envolve ali clareza de propósitos, justiça nas relações, liderança respeitosa, né, metas realistas, né, é um ponto também que a gente vê muito, né, equipes sangrarem, né, por conta de metas inalcançáveis, né, espaço para o diálogo e a segurança para discordar também, né. Tem empresas que têm um monte de diretrizes, de códigos, de políticas, né, quanto a isso, mas na prática ela não abre esse espaço, né, para o colaborador, inclusive isso é lei, né, está na própria NR também, né, que o funcionário ele pode discordar daquele serviço se aquilo impor a ele ali uma condição de risco, né, mas na prática a gente vê que não é tão fácil assim, até as pessoas tomarem coragem, né, de discordar, né, há por trás ali todo
uma estrutura que não permite muito esse espaço, né? Um estilo, uma cultura ali que não favorece muito. Então, eu acredito que seja muito por aí. E assim, complementando o Alan, a gente tem que, do ponto de vista prático, né, e técnico, lógico que as ações pontuais de bem-estar são bem-vindas e são necessárias, mas ela, na verdade, ela faz parte da cultura da felicidade, né? Então, quando a gente fala, a cultura da felicidade, ela tem que ser perene, né? E ela tem que ser uma política da empresa, né? Então, é uma coisa como o Alan colocou, é uma ação estruturada, organizada, com indicadores e metas, né? E que você garanta que aquilo ali vai se perpetuar dentro da empresa, né? E ser mantido, né, ao longo dos anos. Quando você fala em ações pontuais, como o Alan falou, é a questão de euforia. Você faz uma palestra motivacional aqui, aí daqui a um ano você faz uma determinada ação, um jogo, daqui a um ano... Então, isso são ações importantes, né, de conscientização para os funcionários, mas isso não mantém uma cultura de felicidade. Na verdade, quando a gente fala na cultura de felicidade dentro de uma empresa, a gente está falando algo como um sistema de gestão, né? Na verdade, é algo que você tem ali uma política, onde você tem dentro da governança daquela empresa, aquilo ali é tratado dentro da governança da empresa, internamente, ainda mais, e hoje com a NR1 isso é um estímulo, né? É um estímulo de você trazer mais isso, porque é um risco hoje, né? Hoje se transforma um risco legal para a empresa. Então a cultura da felicidade, ela não pode se confundir com ações pontuais, porque a cultura da felicidade, na verdade, tecnicamente, é um sistema estruturado dentro da empresa, tá? Com políticas, com metas, né? Com canais de comunicação, né? E com ações pontuais também, de forma a sustentar essa cultura. E aí, até fazendo uma comparação, né, Luiz? Acho que a cultura da felicidade não pode ser comparada com o prazer, né? Prazer, ele é muito pontual, né? Muito passageiro, né? Agora, a felicidade é uma jornada, é uma construção, né? É algo que é um estado que você alcança, né? Que você permanece. Então, a felicidade é profunda, é muito mais do que isso, né? Então, acho que isso tudo tem que estar estruturado, sim, dentro de um programa, né? Não de ações isoladas, ações pontuais. E voltando à questão do líder, né, da liderança humanizada, no capítulo de vocês falam muito sobre liderança e aparece até como um tema central, né? O que caracteriza que um líder verdadeiramente sustentável dentro da empresa, ele possa atuar nessa verdadeira lógica de trabalho, nessa nova lógica de trabalho? Bom, então, existe um ponto de convergência entre tudo que falamos até agora, né? O ambiente físico, riscos psicossociais, a cultura e a felicidade, esses pontos... propriamente é tudo da liderança, né? Compete tudo da liderança, como a gente falou agora há pouco. Porque política não se aplica sozinha, né? Pode construir a mais bela política que for, que ela não vai sair do papel e ir para a cultura e transitar nas áreas, né? Nos processos, nas pessoas. Os ambientes, né, eles não se transformam sozinhos, né? Isso também é um processo, são as pessoas que fazem, né? E a liderança está ali envolvida. E a cultura, ela não muda por decreto, né? Ela precisa de ações práticas. Então, o líder é quem traduz a estratégia em experiência cotidiana, né? Um líder verdadeiro, no meu entendimento, ele não é apenas aquele que fala de ESG ou apoia as ações ambientais. Ele é aquele que, de fato, né, entende que desempenho e saúde não são opostos, né? Tem que, pelo contrário, né, caminhar juntos. Ele toma a decisão considerando o impacto de longo prazo, não apenas resultados imediatos. Então, eu acho que o líder ele tem muito esse papel, né, muito essa importância, né, dessa relação com os trabalhadores, com as atividades, com a alta liderança, né, com a gestão. E, claro, a gente não está aqui colocando tudo nas costas do líder, né? O líder também é uma pessoa, né? Ele também tem ali o ônus e o bônus, né, dessa nova NR1, a responsabilidade. Ele também é um trabalhador, ele também existem, né, algumas estatísticas aí de afastamentos de liderança, né, de cargo de gestão.
Então, ele é uma pessoa também. E eu diria até que tem que começar por ele, né? Se ele não estiver bem, como é que ele vai, né, liderar? Como é que ele vai conseguir os objetivos dos seus liderados, né? E aí envolve uma série de coisas também, né? Porque o líder que não sabe se comunicar, ele também não engaja as pessoas que trabalham com ele, porque ele também não é exemplo, né? Então, se ele não cuida da saúde, se ele não toma água, né? Todas essas questões que a gente vê na mesa das pessoas, principalmente as garrafinhas de água, né? E a gente está aqui o tempo todo falando e tomando água, é exemplo para quem trabalha com a gente, né? Uhum. E eu falo isso porque eu já vivi isso algumas vezes. Às vezes a gente tem uma postura, o líder tem outra, né? O líder vive comendo besteirinha na mesa o tempo todo, e hoje é tudo muito transparente, a saúde é muito transparente, né? Os exames, se fala muito em corpo inflamado, né? Então a gente precisa cuidar muito da saúde, né? E falando um pouquinho... Não, só complementando, até assim, para dar exemplos práticos, né? A importância da liderança, e sabendo que a liderança também, como a gente tem empresas diversas, de diversos portes, a liderança ela não se restringe somente ao coordenador, ao chefe, ao líder de setor, né? Quando você, às vezes, numa empresa pequena, o dono da empresa é o líder, é o cara que está em contato direto ali com o funcionário, com o trabalhador. Então, assim, a liderança ela é fundamental para isso, mas, como o Alan colocou, ela tem que ser uma liderança capacitada, treinada, né, entender, né, não basta também largá-la e vamos passar a cultura. Mas o que eu queria trazer aqui de experiência, como a gente tem a vivência aí com grandes empresas, com setores e tal, a importância e a atenção que as organizações têm que dar para o líder, para ele estar preparado a poder comunicar, né, e garantir que ocorra uma cultura da felicidade dentro da empresa, a gente percebe nitidamente quando a gente está numa empresa prestando um serviço, você entra num setor, aquele setor é um setor leve, as pessoas se comunicam, se toleram, né, estão ali vivenciando, juntos para fazer bolinho de aniversário e tudo mais, e cria um ambiente mentalmente saudável, e você sai daquele setor e entra no setor do lado, tu já sente um clima pesado, um clima de conflito, um clima às vezes de medo, né, de se expor, de se falar, e provavelmente isso às vezes tem uma influência forte da liderança, né? Então, assim, a gente percebe na prática mesmo, não depende, como o Alan colocou, a política mais bonita, né? Então a empresa às vezes proporciona toda uma condição de garantir um ambiente saudável, mas às vezes pode ter alguns gargalos impedindo, e a gente percebe nitidamente que dependendo, não que o líder seja uma pessoa ruim, mas que de repente não esteja preparado, né? A falta, né, entender o porquê que não consegue disseminar e garantir aquele ambiente como o colega do lado, entendeu? Mas a liderança realmente é um ponto necessário a ser observado num sistema desse que você quer garantir e perpetuar a felicidade dentro da empresa. E vocês colocaram também a questão das pequenas e médias empresas, né, onde o dono atua diretamente, né? Vocês acreditam que sustentabilidade pode ser implantada? Quais são as práticas simples que podem mudar o dia a dia, podem fazer uma transformação cultural genuína nessas pequenas e médias empresas? Já tá. Não, eu acho que sim, o primeiro ponto, assim, a gente tratando a temática da NR1, é aquilo que a gente colocou no início e você na abertura falou. A NR1, ela vem e estabelece obrigações para todas as empresas, independente do porte, né? De repente, há mecanismos especiais para determinadas empresas, para também não pesar para uma grande empresa a mesma coisa para uma pequena empresa. Então, existem as medidas, mas a NR1 tem que ser observada por todos, né? E a gente tem que entender também da importância da pequena e da média empresa, né, no nosso sistema, porque a pequena e a média empresa, ela, em termos de ocupação e de postos de trabalho, representa 90%, né, ou mais de 90% dos postos de trabalho no Brasil. Então, se a gente quer que as empresas impactem de forma positiva na saúde mental dos nossos cidadãos,
né, a pequena e média empresa é fundamental que adote mecanismos de sustentabilidade, né, principalmente observando essas questões psicossociais, né, esses riscos psicossociais. Porque o que adianta grandes corporações adotarem se 90% dos trabalhadores não estão nas grandes empresas? Então, é importante adotar iniciativas e também, assim, a gente sabe das limitações de pequenas e, às vezes, de média empresa, mas existem ações importantíssimas e simples de serem adotadas, né? O simples é sempre o melhor, que é o que funciona, que você garante manter. Então, a própria iniciativa de você escutar, né, e tentar entender as dificuldades que o seu trabalhador, que o seu empregado está passando naquele momento, é essencial para você iniciar um sistema que você adote ações para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador ali enquanto ele está dentro da tua empresa, né? Então, a escutativa, né, proporcionar discussões e debates internos e outras ações são simples e hoje, como falo, vão ser necessárias porque a NR1 está trazendo isso. E, mais uma vez, né, a importância da gente ter um setor, né, um nicho, que é a micro e pequena empresa, que representa 90% dos nossos trabalhadores. E se a questão é a gente garantir que daqui a 20 anos a gente não tenha um volume grande de trabalhadores adoecidos, a pequena e média empresa ela tem que participar desse movimento. E assim, até complementando aqui, Luiz, muitas dessas pequenas e médias organizações, elas associam a sustentabilidade a grandes investimentos, né? Ou relatórios complexos, ou obtenção de certificações, né, internacionais, mas o caminho não é bem por aí, né? A sustentabilidade ela começa muito antes disso, ela começa na forma como a empresa organiza o trabalho e toma as decisões. E essas empresas, elas têm uma vantagem porque, pela característica, né, de serem menores, elas estão mais próximas ali das pessoas, dos processos, e geralmente, né, as tomadas de decisões, elas são mais ágeis, né, são mais facilitadas, né? Eu trabalho numa multinacional e os processos não são tão simples assim, né? Alguns processos, né, algumas tomadas de decisões, então, geralmente para você... até mesmo para você construir, elaborar uma política, né, ou algo mais simples, você precisa envolver uma série de áreas, né, e aí tem a agenda dessas áreas, e cada área tem suas camadas, né, hierárquicas, que tem que percorrer muitas das vezes ali, desde o operacional até mais a alta liderança, né, para aprovar. Então, é um caminho mais árduo, né, mais lento nesse sentido. Então, como o Luiz bem trouxe, né, algumas ações práticas aí que podem iniciar essa transformação, a própria escutativa, né, parar, ouvir ali as pessoas entenderem, né, até porque a gente, o Brasil, né, falando aqui do nosso país, a gente sabe que o que pode dar certo aqui no Sudeste ou em qualquer outra região, não necessariamente vai dar certo em outras regiões, né? A gente tem aí diferenças culturais, diferenças geográficas, né? Então é muito importante adaptar, escutar e adaptar a cada local, a cada situação, né? A gente tem também aí a clareza nos papéis e metas realistas, né? Então tem que ter ali papel e responsabilidade, o que é de cada área, de cada processo, né? E criar metas que, de fato, possam ser alcançadas, né, por essas áreas. Tem também a coerência da liderança, né? E aí eu não vou me estender mais aqui, a gente já falou bastante de liderança. E, por fim, aqui também o que eu imagino é que pequenas ações ambientais práticas, né? Não adianta criar, né, para quem não tem nada, criar uma meta, olhar para as empresas, fazer um benchmark aí para outras organizações e querer copiar aquilo, né? Criar uma meta tão ousada, né? Por exemplo, no descarte dos resíduos, colocar ali reciclagem 100% de todos os resíduos gerados, né? Ou coisas assim nesse sentido. Então, começar aos poucos e ir no caminho, no processo, e amadurecendo e melhorando.
Até porque eu acredito que, a partir do momento da implantação da NR1 e da convivência diária com essas novas normas, isso também vai transbordar para outros ambientes, né? A própria questão do lixo, né? Que o ser humano hoje tem um descarte de lixo imenso, a gente vai passar a olhar para o lixo, para os nossos oceanos, com outros olhares, com um olhar de mais consciência, de mais responsabilidade também, né? Então, acho que é um pontapé inicial que está se dando agora. Fala-se muito sobre a NR1, tem muita gente com medo, né? Tem muita gente ansiosa para que seja implantado, mas eu acredito sim que, como o próprio Luiz Eduardo trouxe no começo, envolvem outras questões como espiritualidade, como técnica, governança no ambiente corporativo, que vocês também citam no capítulo de vocês, né? Sim, perfeito. Aqui a gente coloca, né, e na verdade a gente traz aí de grandes pensadores da área, e que eu pensando nesse tema, né, da questão da espiritualidade, da técnica, da governança, quando a gente passa por essas questões de qualidade de vida do trabalhador, seria quase que nem o tripé da sustentabilidade. Da mesma forma que a gente tem o tripé da sustentabilidade, a gente tem um tripé aí de um ambiente de trabalho feliz, né? E que é necessário a gente ter essas três sustentações, né? Esses três pilares, né? A espiritualidade a gente entende sendo, de certa forma, um ambiente cultural, mas onde você tem pessoas ali, né? Que é fundamental, que é o objetivo, que é o que move realmente, mas pessoas do ponto de vista moral e ético, né? Então, um ambiente formado por pessoas que prezam por questões morais, por questões éticas. A questão da técnica, como a gente colocou no item anterior, é você transformar isso numa questão sistêmica dentro da empresa, né? Tem que ter procedimentos, metas, políticas e tudo mais. E, por fim, a gente tem a questão da governança. Então, se você não tiver dentro da liderança, dentro da governança, né, dentro do quadro decisório da empresa, né, e do mapeamento de risco, você ter o compromisso da empresa em assumir isso, você também tem todo esse mecanismo desestruturado. Então, a gente tem aí um verdadeiro tripé, né, da felicidade, onde você, dentro da empresa, se você quer proporcionar isso, um desses três acaba fragilizando o sistema. Então, quer dizer, a espiritualidade, a questão de ética, de moral, se você tiver uma equipe onde você tem muitos conflitos, né, às vezes por questões realmente comportamentais, você tem uma dificuldade de implementar isso. Se você, ao mesmo tempo, não está suportado por uma questão sistêmica, um sistema bem implementado, você também vai ter a dificuldade, como a gente discutiu em ações pontuais, ou questões estruturadas, a gente não vai ter um estado perene dentro da empresa. E, por fim, se você não tiver ali a governança, né, a alta administração da empresa, ali apoiando, incentivando e demonstrando isso como direcionador da empresa, você também não vai evoluir com isso. Então, realmente, a espiritualidade, a técnica e a governança são complementares e suportam um ao outro, né? Bom, em resumo, eu diria que a técnica, ela organiza, né? A governança, ela estrutura, e a espiritualidade ou a consciência, né? Que aqui a gente, só abrindo um parênteses, a gente não está falando de religião, né? Então, a espiritualidade, a consciência, ela orienta, né? Então, esse tripé, entendo de fato como primordial também. E a gente, né, trouxe no nosso livro aí, no capítulo, citamos, né, uma fonte de inspiração para a gente nesse sentido, que é o Satish Kumar, ou Satish Kumar, né, como alguns pronunciam o nome dele. Ele é um ativista ambiental, um pacifista, né, um indiano. Ele vem da escola do Gandhi. Então, ele para a gente aí foi uma fonte de inspiração aqui para a gente fazer essa correlação, né, entre corpo, alma e sociedade, trazendo o olhar para o mundo corporativo, para o ambiente de trabalho, né? Ele desempenha aí, tem algumas iniciativas nesse sentido aí, educando sociedade, pessoas e organizações.
Excelente colocação de vocês. Além do olhar técnico, né, vocês têm toda essa questão da sensibilidade, porque vocês vivem isso na prática, no dia a dia, né? Então vocês têm condições de falar sobre isso. Mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista, que está uma delícia aqui. Eu quero saber de vocês que mensagem ou que provocação vocês podem deixar para os líderes, para os profissionais de hoje, para que a gente possa transformar o espaço, o trabalho, onde a gente vive o nosso dia a dia, né? Não apenas num espaço de sobrevivência para se pagar contas, mas num espaço de harmonia. Bom, essa eu vou deixar para o nosso príncipe aí. Você gostou dessa, né? Eu falo isso porque eu também tenho 5 nomes. E quando eu casei, minhas amigas disseram, né, que eu passei a ter nome de princesa. Então, 5 nomes para mais já é considerado nome de príncipe e princesa. De família real, né? De família real. De Bragança aí no final, né? Uhum. Não, mas como assim, provocação ou reflexão, lógico que a gente está vivendo um período de mudanças, principalmente do pós-pandemia, né? Então, que nem é mais a realidade de alguns viver todos os dias do trabalho, né? De segunda a sexta, né? A gente tem a questão aí do sistema misto, né? E tal. Algumas atividades realmente foram transferidas remotamente, mas, de certa forma, a realidade do brasileiro, ele ainda, da grande maioria das ocupações, é dentro da empresa, né? Então, a gente tem que, e como eu já trabalhei também, já fui de organizações e vivenciei de chegar às 8 da manhã, sair 5, 6, 7 da noite. Então, assim, é uma reflexão de que o ambiente de trabalho é uma parte importante da sua vida, né? O trabalhador, ele deve passar um percentual grande da sua vida no ambiente de trabalho. Então, esse ambiente de trabalho, ele tem que ser agradável, né? Imagina você, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, passando grande parte desse tempo dentro do trabalho, não sendo um ambiente agradável, um ambiente que você veja um propósito ali e que tenha situações agradáveis, né? Isso é importantíssimo, né? Então, para o trabalhador, ele pensar como ele pode transformar o ambiente dele num ambiente agradável para ele, né? E, por outro lado, quem emprega, quem está do outro lado, ele, dentro dessa perspectiva, ele tem que ter, antes de tudo, a escuta ativa. E se ele quer melhorar o ambiente de trabalho, e um grande estímulo para o empreendedor melhorar o seu ambiente de trabalho, é a gente observar hoje que existem já empresas que focaram em ações de melhoria de condições de trabalho, seja proporcionando um dia a mais de folga, seja reduzindo jornada de trabalho, ou seja, outras ações, e que, enquanto, na teoria, fala que isso pode prejudicar o resultado da empresa, mas todas essas empresas demonstraram que tiveram ganho de produtividade e ganho de resultados, né? Então, uma outra provocação é isso, é pensar o quanto o trabalhador feliz ele pode trazer um resultado extremamente positivo para a sua empresa. E dentro disso, começar o quê? Com a escuta ativa. Ele só vai saber de que forma ele pode melhorar o ambiente para aquele grupo de trabalhador se ele escutar aquele grupo de trabalhador e saber o que está deixando eles infelizes, o que está adoecendo do ponto de vista mental esses trabalhadores, para propor ação. Então é isso que eu deixo. Como a gente falou ali, tripé, se o próprio trabalhador não for provocado e pensar de que forma ele pode contribuir para um ambiente melhor, a gente não avança. Mas, ao mesmo tempo, o empregador também tem que pensar ali, escutar e entender esses problemas, e pensando numa empresa ou numa indústria saudável, isso garante, com certeza, né, um melhor desempenho da sua empresa, com certeza. Né? O recurso humano, né, ele não tem que ser visto como um número, ele tem que ser visto realmente como um ser humano ali, né, de forma diferenciada, não somente um número, uma despesa e algo que entregue, mas algo muito além disso, porque nós somos seres humanos, somos seres sociais e precisamos, antes de tudo, entender que mesmo numa relação de emprego, existe ali uma relação humana, né, com sentimentos, com vida, com experiências, que isso tudo tem que ser realmente
considerado. Essa é uma provocação que eu deixo para vocês. Não, eu complementaria aqui, acho que não tem nem necessidade, né? Acho que o Luiz já colocou muito bem, mas acho que é importante entender, né, que sustentabilidade verdadeira, ela começa dentro da organização, né? E que, como, reforçando o que o Luiz disse, né, é inseparável, né? O meio ambiente externo do meio ambiente humano, né? E uma questão que também é um pouco uma frase clichê, mas é muito verdadeira, muito atual, é que isso tudo que a gente trouxe, né, que a gente vem falando, isso não se traduz em custos, né, em despesas. Isso são investimentos, né, são cuidar das pessoas, significa melhores resultados, né, significa alcance de metas e de objetivos, de crescimento de forma saudável, né. Então, melhorar o engajamento, melhorar, né, diminuir a rotatividade, o absenteísmo, trazer mais inovações, né? Ou seja, isso tudo faz com que tenhamos, né, o líder, a organização alcance ali uma melhor colaboração, um melhor resultado para a organização. É exatamente isso, né? E você trouxe de forma muito clara agora essa amarração para nossa conclusão aqui. Fico muito feliz com o tema que vocês trouxeram, porque embora seja um tema árido, né, e muito técnico, vocês têm esse olhar muito sensível, né, para todas as questões do entorno do local de trabalho, que é o próprio ser humano, né. Então, para quem quer contratar o serviço de vocês, para quem quer fazer contato com vocês, como é que te encontra, Alan? Bom, eu trabalho na empresa privada, né? Eu já trabalhei muito tempo em consultoria, mas no momento não atuo mais de forma paralela em consultoria, só na empresa privada. Mas quem quiser me acompanhar lá, saber um pouco mais de mim, eu estou lá no LinkedIn como Alan Lobo. Isso é perfeito. E você, Luiz Eduardo? Então, eu trabalho na Interação Ambiental, né, que é uma empresa, como você colocou no início, aí, de consultoria aí, há 20 anos de mercado, e advogo no escritório Borges São Tiago. E qualquer informação, contato, tem aí também a página, né, na rede social, @interação_ambiental, que lá tem os contatos da Interação Ambiental, e que eu vou estar ali, seria um prazer imenso atendê-lo e poder esclarecer qualquer dúvida, além aqui do que foi comentado, sem compromisso nenhum, realmente, pelo bom papo e o bom discorrer do tema. Eu agradeço pelo tempo de vocês, pela atenção e pelo tema que vocês colocaram de uma forma tão humanizada, todas as questões, né, saindo do técnico e trazendo esse olhar tão sensível. Muito obrigada pelo tempo de vocês e mais uma vez pela atenção. Tá bom, obrigado. Obrigado, Luiz. E para você que está nos ouvindo no trabalho, em casa, no trânsito, manda essa entrevista que você acabou de ouvir para aquele teu amigo que está começando a empreender ou para o teu líder, porque eu tenho certeza que muita gente vai não só absorver o conteúdo dessa entrevista, como também poder usar para poder implantar, né, usar como um modelo de implantação nas empresas. Então, até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.